Boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que todas as terças-feiras, de 1 às 10, a gente está aqui compartilhando e aprendendo mais da Palavra de Deus. Lembrando que esse programa o nome é Vida na Palavra, que é justamente para a gente aprender a viver de acordo com a Palavra de Deus, de acordo com o que a Bíblia diz, certo? Então você que está nos ouvindo, desde já aumenta o volume aí do seu rádio, para não só você receber essa palavra. Você que tem o link, compartilha o link aí para a sua família, para eles também ouvirem a palavra do Senhor. E é isso aí, eu me chamo David, eu sou o secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, sou líder dos jovens também. O pastor Roberto não pôde estar aqui hoje, mas eu estou na presença aqui do irmão abençoado aqui, muito usado por Deus, nosso querido irmão Diego Nunes. Se apresenta aí para o pessoal, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes, amados irmãos também que estão nos assistindo nesse momento, nos ouvindo através da Rádio Pedras Soltas. E vai ser um tempo extraordinário aqui. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio e essas bênçãos vão alcançar cada ouvinte nessa tarde. E eu já quero começar aqui mandando um forte abraço a todos que estão conectados, escutando esse programa poderoso, extraordinário. Um abraço a Luciene, nossa irmã Luciene, também a nossa irmã Janieide, a nossa irmã Fátima, Luciano e Luciene que estão conectados, a Léo também, meu primo, irmão abençoado, Claudiana, Pedro, Aldeana, nosso irmão Ayrton também que está sempre conectado, nossa irmã Fábia, a minha tia Aldenora também que está sempre conectada, e a todos que estão nos ouvindo, também a nossa irmã Meire e a todos os ouvintes, que Deus venha estar abençoando a vida de vocês nessa tarde, nesse tempo poderoso, que o Senhor vai fazer grandes coisas, coisas extraordinárias e extravagantes na nossa vida e no nosso meio nessa tarde. Amém. Sim, Diego, diz aí onde se localiza a nossa igreja, como é o nome, o dias de culto, para o pessoal entender direitinho. Amém. Um abraço também ao nosso pastor Tiago, que está conectado lá de Brejinho, está ouvindo o programa, Elisânia também, que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa igreja ela fica localizada próxima aqui ao Pátio das Feiras e nós temos cultos no domingo, um culto que é bênção, um culto que a gente sempre recebe essa unção da parte de Deus, e nas quintas-feiras. E nessa quinta agora já quero convidar você, ouvinte, para participar da Super Quinta lá no Verbo da Vida. Vai ser uma quinta poderosa e extraordinária. Já estou na expectativa, né, David? A gente estamos na expectativa porque vai ser poderoso. Verdade. E hoje também tem os grupos de conexão, né, Diego? Tem os grupos de conexão hoje, você que está ouvindo, tem grupo de conexão nas casinhas, no Paulo VI, no Alto Santo Antônio, aqui no centro. Tem o grupo de conexão jovem também, que desde já você também tá convidado, certo? Você quer saber mais, pode estar nos procurando, pode estar mandando mensagem aqui para o pessoal da rádio que eles vão nos repassar e a gente vai estar informando direitinho os locais, certo? Desde já também, Diego, eu queria pedir para você fazer uma oração para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu quero nessa tarde declarar, né, o favor de Deus na vida de cada um de vocês. E onde você estiver nesse momento, que você incline sua cabeça, que você venha estar em direção a nosso Deus nesse momento e se conectar debaixo dessa unção poderosa e debaixo desse poder. Então vamos orar na presença do nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos, Pai, pelo teu poder, pela tua unção, por as coisas que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, no meio do teu povo. Mas nós te pedimos também nessa tarde que o Senhor vá de encontro, Pai, à vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, esse programa. Eu quero declarar nessa tarde que o favor de Deus e a graça do Senhor, ela vem alcançar a vida de cada ouvinte. Que nesse momento o Senhor entre com unção, com poder, com graça e com glória na vida e na casa de cada pessoa que está ouvindo esse programa, Pai. Que essa palavra, Senhor, que vai ser, Senhor, nessa tarde ministrada através da vida do nosso irmão David, ela venha fluir, Senhor, na vida de cada um, Pai. E que essa unção, ela entre, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai. Nós declaramos nessa tarde que através desta palavra o Senhor vai fazer grandes coisas. Nós cremos que a tua cura, o teu favor e as tuas bênçãos vão estar na vida de cada um que está ouvindo esse programa nessa tarde. Assim nós te agradecemos em teu nome. Amém. 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 Pessoal, uma palavra abençoada. Você, desde já, se você quiser também abrir sua Bíblia aí, certo? A gente vai abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e o 18.
Diego, pode ler? Amém. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Amém. É interessante, né, que a gente vem hoje aqui, desde já, para falar sobre pressão. O que a gente fazer em meio à pressão, em meio a tempos de pressões. Como assim, David? Acredito que Diego já tenha passado por algo do tipo. São momentos que você tem na sua vida, que acontece na sua vida, que você fica agoniado, que você fica muitas vezes preocupado, sem saber o que fazer, ou achando que está difícil, né? Com aquele peso na mente, aquele peso, aquela sensação de muito problema, de como é que eu vou fazer, né, Diego? As pessoas ficam muito assim, como é que eu vou fazer? Tem outras pessoas que pensam até em se trancar no quarto, né, Diego? Assim, é assim que acontece. Muitas pessoas pensam em se trancar no quarto, se isolar, porque não sabem lidar com a pressão. Não sabem lidar com aquelas circunstâncias, com aquilo que está acontecendo. E deixa aquilo que está acontecendo exteriormente atrapalhar até a própria saúde delas. Paralisar elas, paralisar eles. Então, pode você que está me ouvindo não estar passando por algo assim, por esse tempo de pressão, mas pode um dia você passar. E aí, como você vai se comportar diante disso? Como você vai se comportar? O que você vai fazer se isso acontecer? Tem muitas pessoas que isso acontece e o que elas fazem? Elas param, elas se isolam, como eu falei. Elas ficam sem saber o que fazer. E a palavra de Deus, ela cita que tem tempos de aflições, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Jesus disse o que nós temos que fazer, no mesmo versículo. Diego sabe esse versículo? É como que diz? Diz aí, Diego. Ele nos deixa, né, essa palavra e acaba também sendo uma promessa, né? Que ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo porque ele já venceu o maligno. Quando a gente passa por essa aflição, a gente já tem a certeza, eu acredito, muito já é fé, né? Que quando eu estou passando por essa aflição, eu já me alegro na aflição, na tribulação, porque a promessa é que Jesus já venceu por mim. É forte, né? Inclusive nesse mesmo versículo também que Diego leu agora há pouco, lê aí de novo, Diego. Isso. É 2 Coríntios 4:17. Lê aí. O versículo 17 primeiro. 2 Coríntios 4:17. Pronto. Diz assim, 2 Coríntios 4:17. É porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Amém. Amém? 18. Não, só o 17 por enquanto. Ou seja, essa leve e momentânea tribulação. Olha o que a palavra de Deus diz. Esse momento de pressão, a Bíblia se retrata ele como uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque é algo que vai passar, é momentâneo, a Bíblia está dizendo. Ou seja, quando você se deparar com esse tempo de pressão, ou se você estiver passando por esse tempo de pressão, que você não sabe o que fazer, irmão, pode ter certeza que isso vai passar, certo? Isso vai passar, é passageiro. Esse tempo de pressão vai passar. Você tem que crer nisso. Então, quando você se deparar, ou se você estiver se deparando, ele deve, então o que eu vou fazer? Eu vou crer que vai passar e o que eu vou fazer mais? Que nem Diego disse aqui. No mundo tereis aflições. Ou seja, quando essas aflições virem, a Bíblia diz, mas tem bom ânimo. Ou seja, como é que você vai se comportar com bom ânimo? Porque eu venci o mundo, diz a palavra do Senhor.
Ou seja, como é que você vai vencer o tempo de tempestade? O tempo de dificuldade? É com fé, irmão. É com fé, é crendo, é confiando. Se você vai... Como é que eu vou ter bom ânimo, David, em tempo de dificuldade? Crendo. Se você crê que seu Pai, Deus, vai agir, aí você vai ter bom ânimo por causa da sua fé nele. Ou seja, as suas atitudes têm que demonstrar a sua fé. Amém? Que nem Diego falou, esse leve e momentâneo, segundo a Bíblia, né? Esse leve e momentâneo tempo de tribulação produz para nós um peso de glória. Ou seja, irmão, em outras palavras, quanto maior a tribulação, maior vai ser a glória de Deus revelada. Não é assim, Diego? A gente passa por essa tribulação, por esse momento. Eu mesmo acredito muito assim, David. Quando eu passo por uma tribulação, algum momento assim na minha vida, eu já penso que depois daquilo a glória vai ser muito maior. Porque Isso. está escrito na Bíblia, né? A gente está passando. E interessante é que tem gente que aceita isso. Eu não aceito, né? Isso aí, graças a Deus, eu tenho esse entendimento, porque na Bíblia diz que a gente está passando. E tem gente que diz assim, não, isso aqui vai durar não sei quanto tempo, e você tem que entender que é só uma passagem. É só porque uma passagem. a vitória já é certa, porque Jesus já venceu. Isso, inclusive, Diego, a gente vê na palavra de Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, Lázaro era amigo de Jesus, e Lázaro morreu, Lázaro estava doente, tinha 2 dias, Jesus recebeu a notícia, e Jesus passou mais 4 dias para chegar até lá, e tanto que Lázaro morreu. E quando Jesus chegou lá, na cidade de Lázaro, em Betânia, se eu não me engano, as irmãs de Lázaro disseram, Senhor, Lázaro já morreu, já faz 4 dias, porque Jesus demorou para ir até lá, né? E Lázaro estava doente e tinha morrido já. E aí para elas, resumindo, a situação já tinha acabado, não tinha mais o que Jesus fazer, não é assim? Só que aquele tempo de aflição, de tribulação, Jesus disse, Marta, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Ou seja, por mais que o tempo seja difícil, por mais que os problemas estejam aí evidentemente, mas a glória de Deus, muitas pessoas pensam que a glória de Deus, Diego, é algo que vai acontecer lá no céu somente, não é assim? Mas segundo o que Jesus falou a Marta, Marta, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Quando Jesus estava dizendo aquilo para Marta, Jesus estava dizendo que Marta ia ver a glória de Deus aqui nessa terra, não era no céu. E é interessante, eu até me lembrei de uma palavra que eu falei domingo na igreja, que quando Jesus fala assim, que os sinais, né, Deus, só vai acompanhar para quem crê. E muita gente, assim, quer algo da parte de Deus, mas não crê, não tem essa fé, né? E aqui tem até uma palavra, que é até de Marcos Freire, que ele diz assim, que os que esperam, tem pessoas que esperam acontecer se Deus quiser. Muita gente fala isso, né? Se Deus quiser, eu vou passar dessa tribulação, eu vou passar dessa luta. Mas eles não creem. Mas quem não diz se Deus quiser e crê que vai acontecer, eles estão crendo que Deus já quis que acontecesse. Isso é muito forte, essa palavra, porque Deus, eu acredito que Ele age não para quem quer, mas para quem crê. Muitas vezes eu quero que Deus faça algo na minha vida, algo sobrenatural, mas eu não estou crendo. Então eu acredito aí que é a mesma história de Marta, né? Marta, ela queria que Jesus chegasse, né? Ela queria que Jesus chegasse e fizesse algo acontecer na vida de Lázaro, mas ela queria. E onde é que estava a fé dela? Será que ela estava crendo que Jesus ia chegar? Então ela queria, mas não estava crendo. Mas acontece que Jesus chega e mesmo assim ela ainda não crê. E Jesus, mesmo com a compaixão e a misericórdia, ele faz acontecer, porque ele já quis que acontecesse o sobrenatural. É forte, né? É desse jeito, ou seja, Jesus, ele não se move só por você querer. Claro que ele diz, peça e receba. Mas para você pedir, você tem que crer que ele vai te dar. É tanto que ele diz também, né? Aquele que pedir em meu nome, crede que recebeste, assim vos sucederá. Ou seja, você tem que crer. A palavra do Senhor diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Ou seja, por mais que você queira, mas se você não crer, como é que você vai agradar? O que move Deus, irmão, é a fé. O que move o Senhor é a fé. Quando Ele vê você crendo, você confiando na palavra dEle, aí tem como Ele agir. Porque quando Jesus chegava para as pessoas doentes, Ele queria, era da vontade de Deus curar. Era da vontade de Jesus curar. Mas Ele dizia o que após curar as pessoas, Diego? A tua fé... A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Isso. Ou seja, o que era que curava, o que era que movia o poder de Deus para curar as pessoas? Era a fé, justamente a fé. Isso acontece para quem crê, né? Isso acontece para quem crê. Fé é isso, é você crer, mesmo sem você ver. Você tem que crer, você tem que agarrar aquilo, você tem que dizer, vai acontecer em nome de Jesus. E é interessante porque a gente vê justamente não só a questão do problema da tribulação, mas outras coisas na nossa vida, né? A gente declara essa fé. Tem gente que não acredita. E assim, até várias pessoas questionam por que acontece isso na vida de tal pessoa, por que acontece na minha, não acontece na minha, mas é justamente a fé dessa pessoa. A gente crê no impossível, no invisível, e é crendo que já aconteceu. Isso, desse jeito. É tanto que a mulher do fluxo de sangue, segundo a Bíblia, né, ela disse consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, que era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, tipo uma hemorragia naquela época, e já tinha 12 anos que a mulher tinha essa enfermidade, essa doença, e a Bíblia fala que ela procurou vários médicos na época, né, Diego? E nada de ser curada. É tanto que ela gastou todo o dinheiro, todo o recurso que ela tinha, ela gastou atrás de médico, atrás disso, daquilo, e nada de ser curada. E a Bíblia fala que essa mulher, ela creu, né? Ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ou seja, ela teve essa fé. E o que ela fez diante dessa fé? Ela agiu conforme a fé, ela foi tocar. E a Bíblia fala que quando ela tocou, instantaneamente, o próprio Jesus disse, de mim saiu o poder. Mas por que saiu o poder de Jesus? Por causa da fé dela. Ou seja, quando você crê, irmão, Deus se move ao seu favor. O poder de Deus é liberado ao seu favor. Mas para isso você tem que crer. É tanto que Jesus disse, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, né, Diego? Senhor, tanta gente te aperta, que era uma multidão ali, ou seja, muita gente tinha tocado Jesus, mas poucos tinham tocado com fé. É forte, né? E aquela mulher, ela tinha tocado com fé, por isso que de Jesus tinha saído o poder. E o que esse poder fez? Curou ela, instantaneamente. Ela foi curada, irmão. Ela passou 12 anos doente, sofrendo com aquela enfermidade. Gastou tudo que tinha atrás dos médicos, mas não melhorava. Mas a fé dela curou ela. Ou seja, o que é que você tem que fazer? Ela vivia um tempo de dificuldade, de pressão. 12 anos doente. Era um tempo de dificuldade, irmão, que aquela mulher vivia. Mas através da fé dela, ela saiu daquele tempo de pressão. Ou seja, quando você se deparar num tempo de pressão, de dificuldade, seja por que for, seja por conta de palavras, seja por conta de problemas, seja por conta de dificuldade, seja por conta que você esteja se sentindo sozinho, irmão, eu quero te dizer uma coisa, querido ouvinte, você não está sozinho. Deus, ele está contigo. E outra, quando você passar por esse momento, se você aí que está me ouvindo não passou ainda, mas se você chegar um dia e passar, creia em Deus, busca o Senhor. Jesus, ele é o único caminho, e Jesus, ele pode te livrar dessa aflição, amém? E se está acontecendo um tempo de dificuldade, pode ter certeza, é porque tem bênção chegando, tem bênção para chegar. A aflição é sinal de bênção. Se você passar por uma aflição, irmão, creia que aquilo vai passar. Creia, busca a Deus, se alegre, não deixe o problema te deixar triste. Não deixe a situação te deixar triste, pelo contrário. Se o inimigo quer tirar a tua alegria, sorria. Sorria, que o inimigo é um derrotado. Jesus disse, eu já venci o mundo, eu já venci o maligno. No mundo tereis aflições, mas tem bom ano, porque eu já venci o maligno. Ou seja, o maligno, ele vai se levantar, mas ele já é um derrotado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo,
E se alegre por isso, porque Deus está contigo. Segundo a palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Então creia. Não pare de acreditar no seu Pai. Jesus disse, se vocês que são maus, são falhos, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina Deus. Imagina Deus. Será que Deus não vai te dar coisa boa? Será que Deus não vai te guardar? Será que Deus não vai te proteger? Irmão, Deus ele é fiel, Deus ele é bom. Deus ele teve coragem de dar o próprio filho, não foi, Diego? Deus deu o próprio filho dele para morrer por você. Ou seja, será que Deus não vai dar as outras coisas? Será que Deus vai deixar faltar? Será que Deus vai... Irmão, Deus não quer ver você sofrer não, que nem Diego falou, né? Se Deus quiser. Pô, as pessoas dizem, né? Se Deus quiser. Irmão, Deus só quer o bem para você, então Deus quer. Se é saúde, Deus quer. Se é algo de comer, o alimento, Deus quer. Agora, para isso, você também tem que crer e agir conforme a sua fé. Não é assim, Diego? Eu creio bastante nessa palavra. Ela é forte, porque quando a gente quer, Deus faz, né? Mas a gente tem que crer, porque Ele já está pronto. Eu acredito muito que Ele está pronto para receber nossa oração. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. E Ele já sabe realmente o que você precisa, o que eu preciso. Mas Ele pede também que a gente confesse, né, David? A gente confessar, mas confessar com fé. E esses exemplos são muito interessantes, porque são exemplos de fé. Hoje em dia, assim, a gente se depara muitas vezes com pessoas que elas conhecem essa palavra, elas andam há anos na palavra de Deus, elas frequentam igrejas e muitas vezes elas não têm fé. E a gente sabe que Deus ele só se move através da fé. A gente vê muitas pessoas que acontece de morrer, de passar por grandes tribulações, e as pessoas olharem e dizem assim, mas essa pessoa é tão crente, essa pessoa ela busca tanto, e quem sabe muitas vezes é a fé, né? E é tudo pela fé. E a gente sabe que quando a gente busca com fé, Deus faz acontecer. E a fé, como dizem em Hebreus, né, que ela é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, quem sabe nessa tarde você não está vendo muitas vezes Deus curando alguma enfermidade na sua vida. Quem sabe você não está vendo Deus fazer algo no seu casamento, restaurar seu casamento, Deus restaurar seu filho, Deus lhe dá, quem sabe, uma bênção que há muitos anos você está esperando. Quem sabe você está esperando há mais tempo do que a mulher do fluxo de sangue, como relata na Bíblia, e muitas vezes você está esperando Deus fazer e não aconteceu. Eu quero dizer a você nessa tarde que você venha usar a sua fé para o sobrenatural, que você venha crer e dizer já que já aconteceu. Quem sabe é um exemplo de uma enfermidade. Você está passando por essa enfermidade, mas hoje chegou o dia de você dizer, mesmo olhando para essa enfermidade, você já dizer que você é curado e sarado. Quem sabe é uma porta que está fechada na sua vida, uma porta de emprego. Hoje é o momento de você dizer que eu já consegui, eu já almejei e já estou trabalhando já pela fé que eu tenho nessa palavra que a gente está pregando nessa tarde. E eu quero dizer a você que por meio dessa fé você vai chegar até o Senhor e essa fé vai levar você ao sobrenatural. E é interessante porque eu creio que eu sou prova disso e você também é prova disso, do sobrenatural de Deus através da fé, que a gente não vê, mas crê que já aconteceu. Isso. Diego, pode ler o versículo aí? 2 Pedro. Isso, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É forte, né? Ou seja, toda ansiedade, irmão, se você tá aí, mulher ou homem, e você tá com ansiedade, com preocupação, ansiosa, preocupado ou ansioso, preocupado, irmão, o que a Bíblia fala a respeito? Lançando sobre ele. Ele quem? Deus. Jesus. Lançando sobre Jesus toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele está cuidando de você. Então não precisa você estar ansioso, estar preocupado. Irmão, tem um maior que é Deus que está cuidando de você. Então ele não vai deixar nada faltar.
Então Ele não vai deixar você morrer. Então Ele não vai deixar, irmão, você perder. Não. Se Deus está cuidando de você, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, quem será contra ti? Então você tem que crer nisso. Você tem que confiar no seu Pai. O seu Pai Deus. Ele é real. Amém? Ele não é uma história. Não, Ele é seu Pai. O que é que um pai faz? O pai deseja o pior para o filho? Não. O pai protege o filho. O pai guarda o filho. Ou seja, Deus, Ele é o seu Pai. Ele está te guardando, Ele está te protegendo. A Bíblia diz que Ele está cuidando. O que é cuidar? O que é cuidar, Diego? Para você, diz aí, o que é cuidar? O cuidar de Deus é interessante, né? Cuidar é a gente saber que tem alguém olhando para você em todo momento, não deixar você cair, tem aquele olhar especial para você. Se você está triste, está se importando com você. Se você está alegre, também está se importando com você. E é justamente o que diz essa palavra, né, David? A gente lançar sobre ele essa ansiedade, porque ele está cuidando de vós. E quando a gente tem no pensamento que tem alguém cuidando de mim, eu acredito que a gente descansa. É verdade, descansa. A gente descansa e pode passar a tribulação que for, mas tem aquele pensamento: tem alguém cuidando de mim, eu não estou sozinho. Alguém está olhando para mim e tem alguém que está em todo momento se importando comigo. Me guardando, que nem disse a palavra, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? A gente está chegando ao fim. 1h40. Diego faz a oração final. Ô pessoal, muito obrigado aí a todos que acompanharam nós até agora. Terça-feira tem mais, certo? Hoje tem grupo de conexão de 7h30 da noite. Quinta tem super quinta, como o Diego falou, aqui lá na igreja, próximo ao Pátio Novo da Feira. E domingo temos o culto da família, certo? Não perca, será tremendo, será uma bênção. Você é o nosso convidado. Valeu, pessoal. O Diego faz a oração. Amém. Eu quero desejar também, né, uma boa tarde a todos, declarar uma tarde abençoada, poderosa, na presença do nosso Deus, que o Senhor venha estar derramando grandes coisas na vida de vocês, extraordinárias. E é um dia muito especial, né, David? A gente tem que ter na nossa mente, na nossa convicção, que esse é o dia que o Senhor fez para mim. Então a gente tem que se alegrar, como dizem Salmos, né? Que a gente se alegre na presença desse Deus. Eu quero orar por você nessa tarde e já orar com ação de graça. Eu não sei o problema que você tem passado, mas eu quero dizer que Deus, Ele está no controle de toda situação e que você é mais que vencedor. Vamos orar. Deus, te agradecemos, Pai, por esse programa, Senhor, abençoado, por esse programa poderoso. Nós cremos que o Senhor fez coisas extraordinárias, Senhor, nesse lugar. E nós te agradecemos, Pai, por a vida de cada ouvinte, Pai. E nessa tarde eu quero te entregar, Senhor, a vida de cada um que ouviu esse programa, Pai. Eu creio que as pessoas que ligaram, Senhor Jesus, esse rádio, as pessoas que se conectaram, Pai, com essa rádio nessa tarde, não foi em vão. É porque o Senhor tinha um encontro com essa pessoa, o Senhor tinha algo a fazer na vida dessa pessoa. Eu te agradeço porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio que quem está, Senhor, ouvindo esse programa é porque o Senhor queria falar com ele nessa tarde. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha contemplar, Senhor, a oração de cada um, Pai. De cada pessoa, Deus, que ligou a esse rádio, Pai. De cada pessoa que se conectou a esse programa nessa tarde. Que o Senhor venha ouvir, Senhor, essa oração. Que o Senhor venha entrar com providência. E nós te agradecemos, Espírito Santo, por a tua, Senhor Jesus, doce presença na vida de cada um. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por a tua companhia, Senhor, na vida de cada um. E nós te pedimos nessa tarde que o Senhor venha fazer coisas grandes, Pai. Que essa pessoa, Pai, que não tinha fé, que o Senhor venha aumentar a fé nessa tarde. Que essa pessoa, Pai, que não tinha coragem, não tinha confiança, o Senhor venha, Senhor, colocar na vida dela, no coração dela, a certeza que ela não está sozinha, que ela não está, Senhor Jesus, em nenhum momento só, porque existe uma presença, existe um poder, existe uma graça que está com ela, que se chama Jesus Cristo. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a cada problema, a cada situação. E nós já declaramos que essas pessoas, Pai, que estão confiantes na Tua palavra, vão receber, Senhor, nessa tarde, o Teu bálsamo, o Teu alívio, Senhor, o Teu refrigério da Tua presença. Assim nós te agradecemos por tudo, Pai. E te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de Deus, do nosso irmão David, Pai. Que o Senhor venha fortalecer ele com poder, com graça, e venha derramar, Senhor, ricas bênçãos e grandes misericórdias na vida dele, Pai. Assim nós te oramos, graças por tudo, em Teu nome, amém. Amém. A paz, pessoal.